compartilho a tela com vocês. Peguem um livro de vocês, quem tem livro, tá? Me acompanhe no livro, quem quiser, ou pode acompanhar também por aqui, não tem problema. Ah, vocês receberam bastante elogios. Nós paramos aonde mesmo? Vocês lembram? Acho que foi proteínas, não foi? Eu falei dos lipídios, eu lembro que eu falei dos lipídios. Tá. Tá voltando a minha voz. Tá, falando proteínas agora. Calma aí, deixa eu pegar minha canetinha. Bom, vamos lá. O que são as proteínas, galera? Olha só. As proteínas são macronutrientes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que elas são moléculas muito grandes, essenciais para o nosso corpo. Então, a gente tem que fazer sempre uma dieta... Gente, tá voltando a minha voz. Eu acho que é Luiz Otávio. Tá. Tem que fazer sempre uma dieta balanceada e de forma que a proteína esteja presente. Da minha casa tá tudo na minha voz. Tá, então desliga o microfone. E aí a gente tem que estar sempre colocando a proteína na comida. Por isso que quem faz regime, né, a nutricionista recomenda sempre a colocar a carne. Às vezes a pessoa fala, escolhe uma proteína. Ou seja, escolhe entre o arroz e uma carne, né? Porque o arroz é uma proteína. Né? E aí a pessoa escolhe, sei lá, prefiro comer carne do que o arroz. Aí coloca lá a carne, uma salada, tá? E aí já tá com um alimento bom. Então, assim, tem que ter proteína na alimentação, tá? E a proteína, ela por ser macronutriente, ela engorda, né? Então, assim como lipídios, ela engorda, por isso que a gente evita comer em grande quantidade, certo? E aí a nutricionista fala, escolhe somente uma proteína, tá? Bom, e aí como eu falei, ela é essencial para o nosso corpo. E, né, deixa eu ligar meu celular, gente, calma aí. Que eu acho que é a Shane que tá mandando, ela mesma te mandando mensagem. E aí, elas são essenciais para o nosso corpo, né? E elas são uma união de vários aminoácidos, né? Então, como é que eu formo a proteína? A proteína se forma de várias formas. Ela se forma dentro da célula, mas aí a proteína celular... Ai, gente, calma aí. Vou fazer uma célula aqui, não sei o que aconteceu. Ela se forma dentro da célula através do RNA, né? Na troca do RNA. Então, como é que se dá isso, né? Um pedaço do DNA, só um pedaço do DNA sofre uma cópia, que nós chamamos de RNA. E esse RNA, ele sai do núcleo da célula, tá? E vai para o meio externo da célula. E aí, aqui é a cópia, né? Vem uma RNA ribossomal, que é como se fosse uma máquina, né? E transforma esse RNA, quando entrar aqui dentro, transforma em proteína. E a proteína é utilizada pela célula. Ou também, né, a forma de se dar proteína é a união de vários aminoácidos, né? Forma, então, uma proteína. Se eu não me engano, são 32 aminoácidos. Agora me fugiu a memória o número, você lembra que é 30 e pouco? Né? Uma união de vários aminoácidos forma uma proteína. Então, o nosso corpo produz proteína? Produz, mas quantidade muito pequena que sozinho ele não dá conta. Por isso que a gente tem que colocar, né, na alimentação. Só espera um pouquinho, gente. Deixa eu ver que a Shane tá me mandando mensagem direto. Só um minuto. Bom, e aí vamos lá, então, explicar, né? Bom, como eu falei pra vocês, existem aquelas que não são sintetizadas, ou seja, não são fabricadas, que o corpo naturalmente ela produz, tá? E aí a gente chama de de aminoácidos essenciais, que eu falei pra vocês que as proteínas são formadas de aminoácidos. Então o nosso corpo já produz, por isso que a gente chama de essenciais, que é aquela que o corpo produz, né? Se o nosso corpo parar de produzir os aminoácidos que vão virar proteínas, né, a gente vai ter um problema, né, no organismo, certo? Quem é esse barulho? É Luiz Otávio, não é? Luiz Otávio, desliga esse microfone. O microfone tá desativado, professora. Ah, então é Yuri que chegou agora. Foi o Yuri que entrou. Ah, tá. Yuri, desliga o microfone, por favor. Tô ouvindo muito barulho. Aí eu não consigo falar. Yuri? Acho que ele não tá me ouvindo, não.
Yuri? Foi. Tá. Não foi. Foi, calma aí. Agora deixa o meu computador voltar também, que meu computador agora travou. Tanto que eu viro pra lá e viro pra cá pra ver vocês. Gente, meu computador tá muito ruim. Tá travando. Pronto, agora eu tô vendo o livro. E aí, galera, então, vocês entenderam que a proteína, ela é formada pela união de vários aminoácidos, tá? Vários aminoácidos formam uma proteína, tá? Ó, barulho agora, eu acho que é de Luiz Gustavo, não, é de Gustavo Martins. Tá, parou. Eu esqueci de ligar o microfone. E aí, então, forma uma proteína. Essa proteína que o corpo forma através do aminoácido, a gente chama de proteínas essenciais, tá? E aí ela também tem que estar presente na alimentação, porque sozinho o corpo, ela não consegue dar conta, tá? Bom, e aí a gente tem duas fontes de proteína. A gente tem aquela vegetal, né, e animal, né? Quando eu falo de vegetal, deixa eu apagar aqui, porque senão fica tudo embolado. Aí na hora de fechar fica uma porcaria. Então, aquela proteína vegetal a gente encontra, né, nos grãos de leguminosas, como no feijão, na ervilha, no grão de bico, tá? E a gente encontra também nos cereais, que é o arroz, o milho, o trigo, a cevada, a aveia. Então, por exemplo, uma alimentação, um prato, um PF, né, um prato normal que a gente está acostumada, né? A gente coloca lá no prato uma carne, né, feijão e arroz. Esse prato, ele tá cheio de proteína, tá? Então, é um prato perfeito para você engordar, né? Tá cheio de proteína. E aí, se colocar uma salada, melhor ainda, né? Que aí também entra com vitaminas. Mas um prato comum já é bastante o suficiente, cheio de proteína. Bom, e aí eu falei dos vegetais, quando eu falo da proteína derivada da carne, você sabe que são as carnes, né, de qualquer carne, proveniente de qualquer animal, tá? E a proteína da carne, ela é completa, né? Então, é uma proteína de qualidade. Tem tudo que eu deveria comer, tem nela. Por isso que entre comer um arroz, um feijão e uma carne, a nutricionista vai recomendar que você coma a carne ao invés de preferir a proteína do feijão ou do arroz, tá? Bom, vamos ver algumas funções das proteínas, tá? Quais são que funções são essas? A gente tem a função estrutural, né, ou plástica, que a gente chama. A gente tem a hormonal e a gente tem a de defesa, tá? Bom, qual a função da proteína estrutural? A função da proteína estrutural, primeira coisa, a estrutural, ela começa a se formar lá nas células. É diferente de quando eu como um alimento com proteína, que eu estou colocando a proteína no meu corpo. A estrutural não, já é formada no meu corpo, né? Nas minhas células já tem a proteína estrutural. Por quê? Porque ela vai agir lá nos músculos, tá? Vai agir na produção dos meus hormônios, a produção de anticorpos e principalmente das células, tá? Que quando vocês sabem, toda célula, além de fazer respiração, elas fazem produção de proteína. Então tem a musiquinha, né? Proteína de montão. Então, as células precisam fazer a produção da proteína para que a proteína atue dentro dela, tá? E, além disso, a proteína vai ajudar na produção de cicatriz do tecido, tá? Porque, como vocês sabem, proteína está nas células e os tecidos estão formados por célula, tá? E, enfim, todos os organismos. Bom, além disso, a proteína vai dar rigidez, né? Vai dar elasticidade, vai dar colágeno. Colágeno é o quê? Colágeno é, como posso explicar? Está presente no tecido. Nosso tecido é formado por colágeno. Deixa eu voltar aqui. O tecido é formado por colágeno. E nos colágenos tem as proteínas, certo? Então, quando, por exemplo, você faz um procedimento estético, né? Microagulhamento, por exemplo, já ouviram falar? Que é quando passa um rodinho cheio de agulha no rosto, aí fica sangrando o rosto. Aquilo ali, então aquilo ali, qual é a função daquilo ali? Para machucar a pessoa? Não, é para poder a agulha entrar dentro das células, tá? Romper aquelas células
e aí liberar o colágeno da célula. Porque, como a gente viu, a proteína que está na célula também é responsável pelo colágeno. E aí, quando rompe o colágeno, o rosto, ele começa a, como posso fazer, rejuvenescer, né? A refazer. Então, toda aquela ruga, aquela cicatriz, aquela marca, ela vai começando a sumir, tá? Porque o colágeno começa a tampar aquela região. E as células, né, que a gente foi lesada, né, mexeu na célula, ela começa a se recompor, tá? Não pode, vai dar câncer? Não, não tem estudo que fale que dê câncer, porque é muito superficial, né? Uma morte, posso dizer, tão assim, pesada, né? Aquela lise da célula, aquela quebra da célula é muito superficial. É mais para liberar mesmo o colágeno, tá? Bom, deixa eu virar aqui. Gente, eu tô doida pra fazer esse procedimento. Bom, e aí, né, além disso, a proteína, ela vai agir na queratina. O que é isso? É a proteína do pelo. Então, o nosso cabelo, por exemplo, tem muita queratina. E aí, quando o cabelo começa a cair, a gente associa com um hormônio. Ah, porque tá estressada. Pode ser? Pode. Mas, às vezes, é falta de proteína no corpo. Por isso que os médicos, quando a gente cai cabelo, pelos, ele faz o quê? Ele começa a receitar alimentos com proteína, né? E passar medicamentos que tenham proteína para poder repor a queratina do cabelo. Uma pessoa que faz câncer, por exemplo, ela perde os pelos, por quê? Porque o raio X, né, o raio gama que a químio libera, ela destrói a proteína de queratina. Ela destrói várias proteínas, por isso que a pessoa fica fraca, vomitando, enjoada, aquela aparência de anemia, né? Porque ela destrói as proteínas do corpo, né? Porque ela quer matar as células. Ela vai destruir as células ruins, né? Tentar destruir as células ruins, mas para destruir as células ruins, acaba destruindo algumas células boas. E aí acaba destruindo as proteínas, principalmente a queratina, por isso que cai tudo, tá? E além disso, a proteína está presente no sangue e nos ovos, tá? Os ovos, a gema do ovo, botei pra mim, né? A gema do ovo, ela é rica em proteína. Por isso que aqueles bombados, não tem bombados de academia? Eles falam que o bom mesmo é tomar a gema do ovo, cru, né? Então, né, eles fazem isso, colocam um ovo cru. Minha mãe faz isso. Bota o ovo cru no copo, tampa os olhos e engole o ovo cru, né? Porque a gema do ovo contém muita proteína. Então, se você fritar, você destrói um pouco as proteínas, né? Porque a gordura e o calor vai destruir um pouco das proteínas. E além de você colocar gordura e levar a gordura pro corpo. Então, o ideal é comer cru, né? Claro, nem sempre o ideal é melhor, né? Vou voltar aqui. Bom, e aí também tem a... Sério? Oi? Oi? Quem me chamou? Acho que foi Karine. Voz de Karine. E o ovo cozido? E a Luana? Oi? Não, professora, foi eu não. A gema Foi mole? a Luana. Ah, oi, Luana. Fala da gema. É a gema mole que você ia falar, né? Não, o ovo cozido. Se também é bom? Tá, o ovo cozido, ele é melhor do que o ovo frito. Você mantém a proteína, mas não tanto. O ideal é sempre deixar ela mole. Pra você reter a proteína mesmo, é deixar a gema mole, né? Por isso que as pessoas tomam logo o ovo, porque vai estar o natural, entendeu? Quanto mais mole tiver a gema, mais conservada a proteína vai estar. E aí você vai evitar ter vários problemas de saúde, tá? E os bombados lá de academia vão conseguir ganhar mais músculo mais rápido, porque começam a ativar a proteína, tá? Bom, aí a gente entra no hormônio. Eu não como ovo de gema mole de jeito nenhum. Eu tenho um nojo daquilo, eu tenho que fritar bem. E o cheiro, Deus me livre. Bom, vamos lá. A proteína também age, né, nos hormônios, né? Ela tem uma função específica na produção de hormônio, como por exemplo a insulina, né, que tem a função de controlar a taxa de glicose no sangue. Então, quando a gente tem diabetes, é porque a glicose, né, tem aquela diabetes que a glicose está muito alta e tem a diabetes que a glicose está muito baixa, né, que a gente chama de hiper e hipo.
E a insulina, né, que nosso pâncreas produz, né, é justamente para poder controlar a glicose. Então, quando a gente come ou muito doce ou muita gordura, a gente ganha diabetes justamente por isso. Porque a gordura e o doce, elas vão destruir a insulina que o pâncreas produz. E aí não vai conseguir balancear a glicose do corpo. Por isso que gera a diabetes, tá? Então, a proteína também age na produção de hormônios, como, por exemplo, a insulina. Bom, também age, né, como anticorpos, né? Vão realizar a defesa do nosso organismo, né? Então, ele produz, né, os anticorpos, que são eles que combatem, né? Eu falo que são os combatentes dos vírus, bactérias, né? Protozoários, fungos, tudo aquilo que vai de corpo estranho que vai entrar no nosso organismo. Por isso que a gente tem que estar sempre com a alimentação balanceada, porque senão, né, a gente perde a defesa de anticorpos. Por exemplo, uma pessoa que não come nada de proteínas, não come uma cenoura, não come, sei lá, um feijão, que tem ferro, também é bom, né? Não come o feijão, não come um monte de carne, fígado, por exemplo, que é uma proteína boa, não come nada disso, né? Ela começa a ficar doente mais fácil, né? Então, uma pessoa doente, né? A pessoa que pega qualquer tipo de doença, um gripezinho a pessoa já pegou. E aí ela, muitas das vezes, fala, meu sistema imunológico é muito baixo, mas nunca procurou saber o porquê. E aí vai descobrir que é devido à falta de proteína no corpo, tá? Porque os anticorpos não estão sendo produzidos como deveriam ser. Bom, eu, por exemplo, na minha infância, eu tinha muito problema de comer, não tenho, né? De comer comidas coloridas, né? Porque comida, quanto mais forte a cor do alimento, mais proteína ela vai ter. E aí eu tinha dificuldade de comer cenoura, beterraba, eu não comia nada disso, né? Nem feijão. Comecei a ter vários tipos de problemas, né? De saúde. E aí fiz exame de sangue, foi associada à falta de vitamina e proteína no corpo. Passei a comer mais coisas saudáveis. E aí, hoje em dia, melhorou um pouquinho, mas não 100%, porque eu também não como muita coisa saudável, não. Como muita besteira. Por fim, vamos entrar, então, nas vitaminas. Sabe aquelas mulheres, gente, eu falo que eu lembro muito disso. Vitaminas. Olha só. São substâncias muito importantes para o funcionamento do corpo, tá? E para proteger a gente de várias doenças. Nós, né, nosso corpo não produz vitaminas, tá? É um defeito que a gente tem no corpo, que a gente não fabrica vitamina, né? Acredita-se que no passado a gente fabricou vitaminas, por isso que a gente é tão dependente delas. Mas não se sabe por que essa célula, enfim, foi desativada e a gente não consegue mais absorver a vitamina sozinha. A gente tem que colocar na alimentação, tá? E aí, quando a gente não tem vitamina no corpo, ou seja, quando a falta de vitamina atinge a gente, né, e começa a desequilibrar o nosso organismo, a gente chama de avitaminose, né, que é quando a pessoa está com problema de vitamina. Mas, quando a gente consome muita vitamina, a gente chama de hipervitaminose, né? Então, vitamina em excesso também é ruim. Quer ver só? Deixa eu falar. Ó, por exemplo, meu noivo, ele, numa época da vida dele, quando ele era criança, ele me contou que ele começou, os dentes dele começou a ficar amarelado, né? E aí a mãe dele levou ele no dentista e aí falou que o dentista, ela achava que era comida, né, com o tempo amarelando. A dentista falou pra ele que ele poderia estar com câncer, pra ela. E aí ela ficou desesperada. Foi parar lá no hospital do INCA, né? Chegando no hospital do INCA, fizeram um exame para ver se ele realmente estava com diagnóstico de câncer, né? E aí não deu nada de câncer. Depois fizeram um exame de sangue para ver qual era o problema então dele, né? Porque esse dentista recomendou que tinha alguma coisa de errado. Eles descobriram só que ele estava com muita vitamina no corpo. Por isso que estava causando então o excesso amarelado dos dentes. Engraçado, né? Porque o corpo dele estava com tanta vitamina que estava expulsando de todas as formas possíveis, tá? Os anticorpos estavam tentando liberar aquela vitamina porque estava em excesso.
Por isso que aí eles ficaram assustados, enfim, para vocês verem que a hipervitaminose, né, quando é muita vitamina no corpo, é ruim também, tá? Bom, então tem que ser sempre equilibrada. Não tem como a gente equilibrar, não tem como a gente medir, não tem como a gente pegar um aparelhinho e medir, tá? Só tem que estar equilibrado. Bom, a gente divide as vitaminas em 2 grupos, tá? 2 grupos grandes. A gente chama de lipossolúveis, né? Aquelas que podem ser, parecem um pouco com a gordura, tá? E aí elas podem ser solúveis, então elas vão ser dissolvidas, só que elas vão ser dissolvidas em gorduras. E aí, o maior exemplo, nós temos a vitamina A, D, E e K. Já as vitaminas hidrossolúveis, gente, lembra água, tá? São aquelas que vão ser solúveis também, só que em água. Então, lipossolúveis são aquelas que vão estar solúveis, só que em gordura. Hidrossolúveis são aquelas que são solúveis em água. E quem são as solúveis em água? B e D, tá? Bom, quando a gente... Como posso explicar? Quando a gente libera a vitamina na nossa urina, né? Diariamente. Então, quando a gente come vitamina, alguma coisa com vitamina, na urina ela vai sendo indo embora. Por isso que a gente está sempre repor. Porque toda vez que a gente urina, né? A gente começa a liberar a vitamina. Bom, só rapidinho aqui pra gente dar um adentro aqui, porque é coisa pra caramba. Eu não vou ler a tabela toda. Pra gente ver os tipos de vitaminas que existem, tá? A gente tem o complexo B, B1, B2 e B12, né? A gente tem a vitamina C. Bom, rapidinho. Então a gente já falou, né? Que a gente encontra gemas de ovo no fígado, né? Que eu falei. Em alimentos escuros, né? Que é, por exemplo, a cenoura, uma couve, tá? E elas servem pra quê? Pra evitar, né? A cegueira. E aí também, né, ela tem a função também de tecidos epiteliais do corpo. A D, a gente encontra então no óleo de peixe, no fígado também, nas gemas de ovo, e elas vão agir, né, elas vão ter como doenças, os ossos fracos, e elas vão agir no cálcio do sangue e dos ossos. A E vai agir, né, vai ser contra anemia, contra lesões e células nervosas. A K vai atuar na coagulação do sangue. Quando a gente tem falta de vitamina K, o nosso sangue... Deixa eu voltar pra mim, calma aí. O nosso sangue, ele fica muito... Não posso explicar. Ele começa a gerar um coágulo. E aí pode gerar trombose. Então, por exemplo, a gente... Não sei se vocês viram, mas a Anitta, né? A Anitta tá com trombose. Vocês viram essa notícia? Alguém viu essa notícia? A gente falar sozinha é muito ruim. Eu vi. Então, a trombose, muita gente acha... Eu vi, não. A trombose, muita gente acha que é associado... tá. É associado ao quê? Então, a gente pensa que... Eu até vi uns comentários, né, na postagem, dizendo assim, mas como que ela tá com trombose se ela faz shows e dança diariamente? Porque as pessoas associam a trombose a movimentos. Realmente, se você ficar muito tempo parada, não exercitar, não andar, ou quando andar somente de salto, né, vai gerar trombose. Mas não é só isso, tá? Falta de vitamina também gera trombose, tá? Excesso de gordura no sangue também gera trombose, e anticoncepcional gera trombose. O anticoncepcional, muita gente não fala, mas gera. Muitas ginecologistas falam que não, toma que não tem problema. É mentira. Dá problema sim. Então, até aproveitando, um dia as meninas, né, que forem ao médico pedir para passar um anticoncepcional, fiquem de olho, porque elas vão passar sem exame de sangue. Não façam isso. Peçam exame de sangue. Por quê? Porque ali ela vai ver a taxa de vitamina que vocês têm para passar um anticoncepcional, porque o anticoncepcional tem vitamina. E se você está com uma vitamina muito alta no corpo e coloca um anticoncepcional que tem vitamina muito alta, você vai ter, né, uma série de problemas, inclusive a trombose. Então você vai ter tontura, você vai ter vontade de vomitar o tempo todo, dor de cabeça, porque você vai estar com excesso de vitamina, hipervitaminose, né? E as pessoas não levam isso a sério, principalmente os médicos.
E uma vez eu vi um relato da médica falando que era mentira, que não levava trombose. Mentira. Leva sim, tá? É um estudo novo que saiu, muita gente não, depois que termina a faculdade não estuda e não sabe. Leva trombose sim, trombose mata, tá? Então, só para deixar um adentro, quando forem ao ginecologista procurar remédio, peçam exame de sangue. Se ela falar por que, você fala, minha professora de biologia falou que dá trombose. Calma aí. Bom, e aí rapidinho, para terminar, a gente tem o complexo B. Calma aí, travou aqui. A gente tem o complexo B, né? Que a gente vai encontrar principalmente em cereais. Que cereal? Não é aquele cereal de caixinha não, tá, gente? Esse cereal, quando a gente fala, são os cereais naturais, tá? Que a gente compra em lojas de coisas naturais, tá? A gente também encontra nas carnes, olha como as carnes são importantes, tá sempre aqui, tá? Nas verduras também são importantes, nos derivados de leite e nos ovos, tá? E o complexo B, né, vai atuar o quê? No metabolismo energético, nas enzimas, nas hemácias do corpo, em tudo isso. E a vitamina C, né, que é super importante, ela vai atuar então... Desculpa, quero falar da onde que eu vou encontrar ela. Principalmente nas frutas, né? Principalmente laranja, né? E ela vai atuar na imunidade do nosso corpo, tá? Voltando aqui. Por isso que é bom a gente tomar vitamina. Por isso que o nome vitamina é vitamina. A vitamina que a gente bebe é vitamina, tipo vitamina de abacate, sabe? Vitamina porque a ideia de vitamina, a ideia do nome vitamina, não é, tipo assim, vitamina de abacate. A vitamina de abacate tem esse nome porque o certo é o abacate com limão, né? Aí vira vitamina de abacate. Vitamina, sei lá, de banana, né? O certo é banana com mais uma fruta. E aí vira vitamina. A vitamina é a junção de várias frutas. Essa é a ideia de vitamina. Por quê? Porque a união de várias frutas vai colocar no seu corpo, né, tudo que ele precisa de vitamina para agir no sistema imunológico. Por isso que a ideia de vitamina está associada à vitamina que a gente bebe, porque leva para o nosso corpo a própria vitamina, tá? E vitamina certa é aquela que tem mais de uma fruta. Bom, não tá aqui, mas eu quero falar para vocês que o sol, galera, o sol também tem vitamina, tá? E também é muito importante, vai agir nos nossos ossos. Por isso que o neném, né, quando nasce, a mãe fala o quê? Tomar sol de manhã cedinho, né? O médico recomenda a mãe ir pro sol lá para umas 9 horas da manhã até umas 11 horas, tá bom, né? Para poder pegar a vitamina do sol, né, e agir nos ossos da criança, tá? E por isso também uma casa gelada não é boa. A gente fala, casa fria, gelada não é bom. É bom a casa quentinha, porque o calor do sol entra e aí o corpo está sempre aquecido com a vitamina, tá? Bom, vamos corrigir isso aqui, que eu passei só passei por quê? Vou ser sincera, pra ter o que passar. Porque eu não queria passar exercício, né, do meu digitado sem eu ter terminado o conteúdo, né? Então eu falei, vou passar só isso aqui, porque eu já tinha falado, né? E aí depois eu passaria o resto, tá? Bom, vamos corrigir isso aqui juntos, pelo menos essa parte aqui. Quem fez, né? Eu sei que o Gustavo fez, Guilherme fez, não lembro, tem que ver os outros que fizeram. Eu fiz. A Karine fez, não foi? Professora, Guilherme Oi? não compareceu na aula. Eu lembro. Professora a Júlia que falou primeiro. Ah, eu tá. falei depois. Tá. Não, porque eu lembro que eu só não lembro os alunos, tem que olhar aqui no meu caderno. Mas eu lembro que alguns alunos fizeram, né? Que eu falei assim, nossa, rápido. Guilherme não compareceu na aula porque ele tava com dor de cabeça. Tá, não tem problema não, depois ele assiste então na gravação. Karine... Karine mandou agora, não foi, Karine? Tá. Vamos lá. Eu vi aqui que Karine mandou 10h44. Eu lembro que o Gustavo mandou, acho que foi ontem, não foi? Eu lembro que chegou aqui, eu não pude nem anotar. 11 horas. Eu lembro disso.
Eu lembro. Eu tava deitada, eu só fitou, eu falei, tinha que ser Gustavo Martins. Eu gosto de fazer as coisas mais de noite, assim, mais produtivo de noite. Tá, então você vai ser um bom universitário, porque... Vamos lá. Que bom. Rapidinho, número 1. Um ser humano adulto tem de 40% a 60% de massa corpórea constituída por água. A maior parte dessa água encontra-se aonde? Na saliva, no plasma, na secreção glandulares intestinais, no líquido linfático ou no meio intracelular? Eu coloquei Coloquei letra no A. meio intracelular. No meio Eu intracelular? coloquei letra A. Isso aí, gente, dentro da célula, né? À toa que as células, olha só, as células, né? Ela é túrgida, porque ela tem água. E se a gente tem um monte de células, né? E um monte de célula compõe o nosso corpo, né? Então a gente tem, né, massa corpórea constituída por água nas células, tá? No meio intracelular. Bom, quem não fez, anota aí, bota no livro, tá? E me manda por e-mail. 2. As proteínas são compostos, né? Formados por quê? Por carboidratos e lipídios unidos por... eu acabei passando proteína, sendo que eu não tinha nem explicado, né? Formados por aminoácidos unidos por ligações peptídicas de tamanho... Eu acabei falando já na aula, né? De tamanho muito pequenos e ocorrem em baixa concentração nas células, que não fazem parte da constituição química dos cromossomos ou são responsáveis pelas transmutações da informação genética. Letra B. Letra B. Letra Acabei B. falando, eu nem sabia que eu tinha passado essa questão aqui. Letra B. Eu falei pra vocês, então, que vários aminoácidos juntos formam uma proteína. Deixa eu botar aqui pra vocês como é que forma uma proteína. Calma aí. Deixa eu tentar desenhar aqui uma proteína pra vocês. Olha só. Uma proteína, ela é formada por vários aminoácidos e entre elas eu encontro ligações peptídicas. Como é que funciona essas ligações, tá? Eu tenho uma proteína, tá? Um aminoácido, desculpa. E aí, como é que se dá isso? Eu tenho o oxigênio ligado com o hidrogênio, tá? Ligado a outro oxigênio, tá? Que liga, presta atenção como é que é loucura, por isso que eu não quis falar pra vocês. Que liga a um carbono, que eu tenho outro carbono, que eu tenho um hidrogênio aqui em cima ligado a esse carbono, tá? E eu ainda tenho um nitrogênio, né, que a base é um nitrogênio, ligada a um hidrogênio, ligada a outro hidrogênio, tá? Isso aqui é uma ligação peptídica. Que é isso aqui, ó. A ligação peptídica está aqui dentro, tá? Vai ligar as moléculas. Então, um monte disso aqui, gente, se eu não me engano, 34, eu preciso confirmar essa informação depois, eu vou formar uma proteína. Então, um monte desses aqui, eu formo uma proteína, tá? Então, a ligação peptídica é isso aqui, ó. São as pontes que estão ligando elas, tá? Eu não queria falar disso porque essa matéria é de primeiro ano, né? E é pesado. Eu falei assim, resumão, mas é pesado, tá? Só falei para vocês entenderem o que é ligação peptídica, que é o que liga as moléculas. Deixa eu apagar aqui. Calma aí, para não ficar feião. Vamos para o número 3, por favor. Calma aí. 3. Em laboratório, foram purificadas 4 substâncias diferentes, cujas as características são dadas a seguir. O polissacarídeo de reserva encontrado em grandes quantidades de fígado de vaca. O polissacarídeo estrutural encontrado em grande quantidade de parede celular vegetal. O polímero, né, de nucleotídeo composto por ribose encontrado no citoplasma. O polímero de aminoácido com alto poder catalítico. A substância A, B, C e D são respectivamente o quê? E aí, galera? O que vocês responderam aí? Quem Letra fez? A.
Letra A tá muito fácil, né? Tá. Vamos por eliminação, que é mais fácil. Primeira coisa, eu não sei o que eu encontro no fígado do vaca. Poxa, mas a gente sabe há um tempão já que a parede celular de vegetais tem celulose. A gente sabe disso, que eu encontro celulose lá nas células dos vegetais. Então, já é eliminar a C e eliminar a D. E ficar com A e B, né? E aí... Cadê? Deixa eu pensar outra face aqui. Tá. Eu falei na última aula que no fígado produz glicogênio. Que glicogênio, lembra? Que glicogênio era importante, né? Que tinha quebra do glicogênio. Eu expliquei isso na última aula. Então, se o fígado produz glicogênio, só pode ser a letra A. Então, olha só. Fígado, glicogênio, parede celular de vegetais encontra celulose. O nucleotídeo de ribose no citoplasma é o RNA, que falei também. E os polímeros de aminoácido, proteína. Acabamos de ver isso, que as proteínas são formadas por aminoácidos, tá? Bom, queria fazer com vocês essa aqui praticando em casa. Deixa eu ver aqui. Quem tem livro aí, por favor? Essa parte aqui pra gente fazer, vocês fazerem em casa, tá? E aí a gente corrige na próxima aula, beleza? Sim. E aí eu entro, senão não vai dar tempo. Desculpa ter que terminar a aula mais cedo hoje, tá? Houve um imprevisto. Calma aí. Sempre é muito agradável estar com vocês, tá? E é isso, tá bom? Dúvidas me chamem, tem? Tá bom? Saudade de vocês. Um beijo, gente. Tá. Ok. Olha só, quem não fez a atividade hoje, me enviem por e-mail, tá? Me enviem por e-mail essa atividade, não esquece, foto, hein?